Bom, meninos, a nossa aula de geografia de hoje, ela está localizada no portal Net Escola, né? Que é o portal que a Secretaria Estadual de Educação nos disponibiliza vários conteúdos que estão de acordo com a nossa matriz. A aula começa com essa linda menininha falando: Olá, que bom ter você de volta. E já começa com uma pergunta: será que todas as pessoas têm os mesmos hábitos? O que ele quer dizer com isso? Será que todo mundo é igual? Será que todos nós somos iguais? Será que todos nós convivemos, agimos, andamos da mesma forma? Será que todas as pessoas são iguais, né? Você sabia? Aí tem logo uma pergunta. Que as pessoas têm diferentes hábitos e costumes de acordo com a região em que vivem. O que ele quer dizer com isso? Que cada pessoa é de um jeito e que as formas de viver, as formas que as pessoas convivem, se comportam, os hábitos que elas têm, depende muito de uma região para outra. Por exemplo, região, né, Nordeste, para o Norte, para a região Centro-Oeste, Sul, Sudeste. Lá, vamos supor, numa cidade, pessoas que vivem em São Paulo, depois tem que viver em Goiás, são cada uma vivem de uma forma, cada uma tem um tipo de hábito. As pessoas de São Paulo vivem de um jeito, as pessoas de Goiás vivem de outro. As pessoas de Araguá vivem de um jeito e as pessoas de Goiânia vivem de outro jeito. Então, existem vários tipos de pessoas e várias formas, diferentes hábitos delas se comportarem. Então, a gente está estudando sobre as diferenças, né? Que a gente até estudou sobre isso. Existem diferentes tipos de pessoas, cada uma com as suas características, o seu modo de viver. Para entender um pouquinho mais sobre esse assunto, assista o vídeo a seguir. Aí tem um videozinho que vocês vão ter que assistir. Vamos assistir só um pouquinho dele. E aí, bom? Qual é? Uai, cê é de onde? Sou carioca, pô. Sério? Então fala bolacha. Biscoito. Fala memo. Mesmo. Fala nascimento. Nascimento. Fala esqueci o isqueiro na esquina da escola. Esqueci o isqueiro na esquina da escola. Uai, credo, cê parece rádio AM, só fica chiando. Qual foi, maluco? Quer me esculachar, pô? É verdade quando você compra um trem no Rio de Janeiro, o caixa dá o troco em bala? É verdade que no Goiás vocês vão pra escola de cavalo? Lá em Goiás só tem tiro de caminhonete gaizeira. Pelo menos no Rio tem carnaval, parceiro. Então, o que vocês puderam assistir nesse vídeo aí, né? Nesse vídeo, vocês vão acessar lá, vão assistir melhor. Fala o quê? É uma pessoa de Goiás, né? E um carioca, um goiano e um carioca. Eles estão conversando. O de Goiás começa a perguntar para ele algumas coisas. Como que fala bolacha? Como que fala biscoito? Para ver a forma que ele fala. Então, a gente pode perceber que o carioca, a pessoa que mora no Rio de Janeiro, fala de uma forma, né? O seu sotaque é diferente, puxa muito S. Assim como na região Nordeste, Norte também, no Norte, puxa muito S, demais o S, na região Norte. E aí ele começa a perguntar, né, pra pessoa que mora no Rio de Janeiro como é que ele fala, brinca com o jeito dele falar, e aí o rapaz que é do Rio de Janeiro começa a falar para o que mora em Goiás. E vocês lá em Goiás, como é que vocês vão? Vocês vão para a escola de que jeito? De cavalo e tal? Porque porque existem diferentes formas de viver. Quem mora no Rio de Janeiro tem uma forma de viver, um hábito diferente. Quem mora em Goiás tem o seu hábito de viver, tem a sua forma de falar, de pronunciar certas palavras. Por isso que uma palavra, o nome de um objeto, de uma fruta, muda conforme a região. Vamos dar o exemplo da mandioca. A mandioca aqui em Goiás é chamada de mandioca. Lá no norte, mais ou menos no Pará, é chamado de macaxeira. É a mesma coisa, porém tem outro nome, porque são outra forma de viver. Aí mais embaixo tem uma pergunta. Você sabia dizer por que as pessoas usam palavras diferentes para o mesmo objeto? Por que você acha que eles usam palavras diferentes? Por exemplo, chamar, igual aqui embaixo vocês vão ver, bolacha ou biscoito. Tem lugar que chama isso de bolacha, tem lugar que chama de biscoito. Por que isso acontece? Porque cada um tem uma cultura, tem uma forma de viver. Cada um com o seu jeito faz parte da região. Por isso que tem essa diferença, porque nem todo mundo é igual. E a convivência numa região é diferente da convivência no outro lugar. Então, com isso, cada pessoa com as suas diferenças, né, completam o modo de viver de uma região, de um estado ou de uma cidade. Qual das duas expressões é mais utilizada no local onde você mora? Qual das duas opções utiliza? Aqui se chama essa comida aí de bolacha ou biscoito? Você tinha que responder.
Que outros exemplos podemos dar para situações como essa? Por exemplo, você vai fazer cabeçalho no caderno, fez o cabeçalho no caderno, você vai copiar. Qual das suas expressões é mais utilizada no local onde mora? Qual das duas expressões você ia copiar a pergunta e responder se é bolacha ou biscoito? Mais embaixo fala assim, você tem que dar outros exemplos. Por exemplo, mandioca. Você pode dar o exemplo da mandioca. Mandioca aqui é chamada de mandioca. Lá pra fora é aipim, macaxeira, tem outro nome. Esse que você tem que dar. Outros exemplos de coisas que mudam o nome de uma região para outra. Faça uma pesquisa, registre no seu caderno pelo menos 3 exemplos. Então, você vai pesquisar. Como se fala, por exemplo, você quer falar em Goiás. Como se fala em Goiás mandioca e como se fala no Pará. Como se fala bolacha aqui, como se fala no Rio de Janeiro. Você vai escolher 3 coisas que têm nomes diferentes em outras regiões. Vimos que os hábitos e modo de falar podem ser diferentes, dependendo de onde se vive, né? Então, existem diferenças, depende da região que vive. Que tal conhecermos diferentes tipos de hábitos? Aí tem uma menininha. Será que você sabe dizer de onde vem cada um desses hábitos? Aí tem vários hábitos aí. Tem danças, tem brincadeiras, tem gestos de coisas de vestir, né? Comida, instrumentos. Aí vocês vão analisar as imagens e vão fazer o seguinte. Registre no seu caderno qual estado do Brasil pertence cada hábito nas imagens acima. Você ia colocar letra A. A letra A, onde pertence esse? O chimarrão pertence de onde? Do região sul. Você ia colocar A, por exemplo, mais ou menos assim. Chame alguém da sua casa para fazer essa atividade com você. E o nome dessas atividades, você sabe? Aí ia perguntar se você sabia. Aqui vai uma lista com algumas dicas. Agora é relacionar com as imagens acima. Essas imagens aqui, cada uma dessas é típica de uma região. Aqui embaixo fala um pouquinho sobre cada imagem. Lutar capoeira, usar o pequi para temperar o arroz. Onde que isso acontece? Qual estado? Qual região? Usar poncho em dias frios, ouvir música sertaneja, comer pão de queijo, beber chimarrão, andar de jangada. Aqui tem umas dicas que você vai relacionar as imagens acima. E aí, conseguiu realizar as atividades? Parabéns! Agora vamos terminar. Para terminar, vamos nos divertir um pouquinho com o dicionário do goianês. Aí tem um dicionário aqui, vocês vão assistir esse vídeo, que fala, né, um pouquinho o sotaque do goiano, com a forma do goiano falar. A nossa aula já terminou, até a próxima, vai ficar tudo bem. Então, a atividade é basicamente isso, você vai fazer cabeçalho no caderno, fazer uma pesquisa com 3 coisas que mudam, conforme a região, o seu nome muda. Depois, analisar essas imagens e responder, certo? Beijo, assistir os vídeos todos, tá bom? Beijos, beijos. Tchau, tchau, galerinha!